Fala galera, salve, salve, beleza? Ó, vamos lá. Voltar a falar de inequação produto quociente, vamos gravar aqui o segundo vídeo, beleza? Ontem eu postei um falando especialmente de inequação produto, tranquilo? Hoje eu trago um exemplo de uma inequação quociente, tá ok? Galera, em essência a maneira de resolver é basicamente a mesma, eu só tenho que tomar um cuidado a mais. Para relembrar aqui, para facilitar nosso entendimento, o que nós precisamos fazer? Estudar cada parte da inequação separadamente, montar um quadrinho de sinais com o estudo dos sinais de cada uma delas e depois concluir a resposta sobre aqueles valores que nós encontrarmos, beleza? Vamos lá, para ficar claro para vocês. Inicialmente, eu vejo aqui que é uma inequação quociente porque existe ali uma divisão entre funções. Uma função do primeiro e uma outra função do primeiro. O que a inequação quer? Que isso aqui seja menor ou igual a zero, mas a gente só vai se preocupar com isso lá no final. Galera, dá nome a cada uma dessas funções para facilitar a tua resolução. Então essa primeira eu vou chamar de f de x e a segunda eu vou chamar de g de x. O nome você escolhe, a letra é indiferente, beleza? O lance é a ideia. Falando primeiro de f de x, né? Uma função aqui do primeiro grau, que como eu defini, como eu escolhi na verdade, ela vale x mais 5. Para fazer o estudo dos sinais referente a essa função, a minha primeira preocupação é achar a raiz. E já sabemos, para achar a raiz, você precisa igualar ela a zero. Então olha só, x mais 5 eu igualo a zero, eu vou concluir que x tem que ser igual a menos 5. Né? Apenas pegou o que era positivo, né, o que estava somando, e jogou para o outro lado subtraindo, jogou negativo. Tendo encontrado a raiz, o que você faz? O estudo dos sinais, beleza? Você faz aqui um gráfico que representa apenas o eixo x, falamos sobre isso na aula passada. Eu não preciso representar o plano cartesiano inteiro. Somente o eixo x já é suficiente para o que eu quero. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente, porque o termo associado a x ele é um valor positivo, né? Escondido, aqui tem um número 1 positivo. Ou seja, se ela é crescente, ela aumenta da esquerda para a direita. Corto x justamente no valor da raiz, ou seja, nesse exemplo, corto x no menos 5. O que nós temos que lembrar? Se eu estou abaixo do eixo x, eu estou falando de valores negativos da função. A partir do momento em que eu passo para a parte de cima, eu passo a falar de valores positivos da função. Ou seja, essa função é negativa para valores menores que menos 5 e positiva para valores maiores que menos 5. Tranquilo? Usando a mesma ideia, eu estudo a função g. Então vou separar um espaço aqui do lado. Beleza? E aí a gente fala da função g. Também é uma função do primeiro grau, não é isso? G de x é igual a menos 2x mais 1. Vale a velha história. Se eu preciso da raiz, vou igualar a zero. Menos 2x mais 1, isso é igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Vou ter menos 2x igual a menos 1. X é igual a menos assim. Menos 1 sobre menos 2. Galera, quero discutir isso aqui rapidamente com vocês, porque pela minha experiência eu vejo que vocês normalmente apresentam alguma dúvida aqui quando estão iniciando. Vocês falam assim, pô Júlio, o cara era negativo, quando ele vai para o outro lado ele não troca o sinal. Muda um pouquinho essa tua maneira de pensar, porque pensar assim a chance de você errar é muito grande, beleza? Não pensa que o número ele vai mudar o sinal, não. Pensa que ele vai mudar a operação matemática que ele realiza de um lado, do outro lado ele vai fazer a operação inversa. Esse menos 2, ele não está subtraindo o x, ele está o quê? Multiplicando o x.
Se aqui ele multiplica, do outro lado ele divide. Então eu não tenho que trocar o sinal, eu tenho que trocar a operação. Você vai falar, Júlio, mas na outra você trocou o sinal. Galera, aqui o 5 estava somando, ele foi para o outro lado subtraindo, tranquilo? Troca o sinal porque a operação de subtração exige um sinal de menos, mas não grava isso dessa forma. Pense em trocar a operação para que você não erre mais. Uma divisão entre dois números negativos traz como resposta um resultado positivo, não é isso? Então x vale meio ou 0,5 se você preferir. Novamente, desenha aqui o teu eixo x e avalia se a tua função é crescente ou decrescente. Tá vendo que dessa vez o coeficiente associado a x é negativo? Que o coeficiente angular é negativo? Isso faz com que a tua função ela seja decrescente, cortando o eixo x no valor da raiz, que vale meio. Tá tranquilo? Mesmo esquema, galera. Ela é decrescente. Antes do meio estava na parte de cima, então era positiva. Passou do meio, passou para a parte de baixo, então passou a ser negativa. Tranquilo? Bom, como montar o quadrinho dos sinais? Lembre-se, cada uma das linhas representa uma das funções. Primeiro f, depois g e depois a divisão entre elas. A última linha vai representar o resultado que eu quero. E cada vertical representa uma das raízes distintas que eu encontrei. Como aqui foram duas diferentes, eu coloquei duas retas verticais. Beleza? Então, ó, f de x, g de x e f dividido por g, representando exatamente o que temos aqui. Tranquilo? Em cima das verticais, lembre-se de colocar obrigatoriamente do menor para o maior, em ordem crescente. Então, primeiro menos 5, fica aqui, e depois o meio. Tranquilo? Na outra coluna vertical ali. Galera, falando dos sinais propriamente ditos, presta atenção. Ao falar da função f, ela é negativa antes do menos 5. Após passar pelo menos 5, ela fica positiva. Então, olha só, o menos 5 está aqui, não é? Antes dele, negativo para f e depois positivo. Tranquilo? Exatamente como representa o nosso gráfico. Falando de g, g depende do valor igual a meio. Antes do meio era positivo, após o meio negativo. Aqui, ó, essa reta vertical representa o valor igual a meio. Antes dele, para g, tudo era positivo. Depois, tornou-se negativo. Aplicou a representação no quadro, usa a regra dos sinais da multiplicação, porque é a mesma para divisão, não é isso? Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. E mais com menos dá menos. Feito isso, galera, volta ao teu enunciado e você já tem condições de chegar à resposta final. Quando eu voltar ao que a questão está pedindo, nota que ele quer que essa divisão, que f dividido por g, seja menor ou igual a zero. Primeiro, para ser menor que zero tem que ser negativo. Quando eu olho para o meu quadrinho, f sobre g é negativo nesse pedaço e também lá no finalzinho. Ou seja, existem dois momentos, dois intervalos em que f dividido por g apresenta resultados negativos, tá bom? Ok. Ó, menos 5. Então, x menor que menos 5. Posso colocar isso numa boa, né? Significa que para todos os valores antes de menos 5, a minha função ela é negativa. Mas isso não é único. Para valores maiores que meio, eu tenho o mesmo efeito. Então, x maior do que meio, né? De meio, ou seja, de 0,5 para frente. Acabou? Não. Aqui é que vem um super cuidado que você tem que tomar. Nota que a função também permite, que a inequação também permite que seja igual a zero. Mas, galera, existe uma restrição na matemática que não deixa o teu denominador dar zero. Isso não pode acontecer.
Então, por mais que a questão permita que dê, você não pode driblar, você não pode ignorar a regra geral da matemática. Então, essa daqui eu tenho que garantir que não seja zero. Júlia, de cima pode ser? Pode. Dar zero no numerador não tem problema. Já que a inequação aceita como zero resposta também, eu posso deixar acontecer. O que é necessário para dar zero em cima? Usar a raiz menos 5, não é isso? Como já havíamos estudado. Isso significa que servem valores menores que menos 5 e serve inclusive o próprio menos 5. Se eu usar menos 5, aqui em cima dá zero. Zero dividido por qualquer coisa ainda é zero. É aceitável porque a questão está querendo. Agora, a mesma coisa vai se aplicar à parte de baixo? Não. O fato de usar o x valendo meio faria com que embaixo daria zero, porque ele é a raiz da equação de baixo. Eu não posso deixar zerar, então não posso colocar aqui a igualdade. Tá tranquilo? Por isso aqui tem o sinal de igual e aqui não tem. Como é que eu represento isso em formas de intervalo? Bom, se é x menor ou igual a menos 5, significa que o menos 5 participa e são os números dele para trás. Como não tem limite para trás, eu boto de menos infinito até menos 5. Menos infinito, aberto. Convenção matemática. O menos 5 aqui é fechado porque existe o sinal de igualdade, indicando que ele é uma resposta válida, indicando que ele participa desse intervalo, como nós já estudamos aí em aulas anteriores. Ok? E, ou seja, na verdade, união com os valores de x maiores que meio, ou seja, de meio para frente, de meio até o infinito. Infinito aberto, e nesse caso o meio também, porque não existe aqui a igualdade. Isso significa que ele não participa. É dele para frente, mas não incluindo ele. Fechou, galera? Então, ó, inequação, produto e quociente é isso aqui. Daqui para frente é fazer os exercícios, falar comigo, tirar as dúvidas. Se alguma dúvida for muito recorrente, eu volto nesse assunto resolvendo questões, ajudando vocês aí a adiantarem o seu estudo. Beleza? Um abraço, até daqui a pouco para a próxima aula.